Comunicação institucional e órgãos públicos, a transversalidade entre conceito e prática. Olá, o meu nome é André Luiz Barriento, eu sou jornalista e há mais ou menos 7 anos fiz a transição das redações de jornais para a assessoria de comunicação de um órgão público. Na verdade, o meu desafio era ajudar a criar, a construir um setor de comunicação no órgão estadual que havia sido criado há pouco mais de 4 anos. Foi assim que nasceu o Núcleo de Comunicação do Ministério Público de Contas. Eu já exerci o jornalismo há quase uma década, convivia com assessores de imprensa diariamente, mas nunca tinha trabalhado do outro lado do balcão. Iniciar uma assessoria de comunicação foi um grande desafio, principalmente para quem não tinha nenhuma prática no assunto. Esse nosso encontro aqui não é para eu contar a minha história, apesar de que jornalistas adoram contar história. A ideia aqui é a gente fazer um passeio juntos sobre conceitos práticos e também sobre a teoria, entender que eles não estão subordinados um ao outro, tampouco encontram-se tão distantes. A minha intenção é dividir tudo em 3 partes. A primeira, sobre a diferença entre trabalhar a comunicação institucional na iniciativa privada e no poder público. O segundo ponto está ligado e qual é o tipo de relacionamento que espera-se com o público interno, os servidores, a sociedade e também por meio da imprensa. Por último, vou apresentar como algumas situações podem demonstrar essa transversalidade entre teoria e prática. Ao final, você vai perceber a importância de usar técnica e sensibilidade para aplicar aquilo que você aprende na academia, lá fora, em campo, no mundo da comunicação. Mas o que é comunicação pública? A comunicação pública remete ao processo de comunicação instaurado em uma esfera pública, que engloba Estado, governo e sociedade. Um espaço de debate, negociação e tomadas de decisões relativas à vida pública do país, mas também pode ser do Estado, do município ou da sua região. A comunicação pública representa mais do que a criação de releases e o agendamento de entrevistas para os assessorados. Ele representa uma oportunidade entre diálogo do povo, que é detentor do poder, e o Estado, nas suas mais diversas formas e variações. Jorge Duarte é cirúrgico ao afirmar que a comunicação pública deve ser compreendida no sentido mais amplo do que dar informação. Deve incluir a possibilidade do cidadão pelo pleno conhecimento da informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que ele não busca e nem sabe que existe, a possibilidade de expressar suas posições, com a certeza de que será ouvido com interesse e a perspectiva de participar ativamente, de obter orientação, educação e diálogo. Uma boa formação teórica é capaz de ajudar a distinguir a comunicação pública da privada e conhecer alguns conceitos dessa forma de comunicação. No entanto, somente o dia a dia ele é capaz de dar a real dimensão do tamanho do ecossistema que existe na comunicação pública, dos mais variados órgãos com suas competências e atribuições, cada qual com sua forma de comunicar, cada uma com seu jeito de chegar ao cidadão. O Ministério Público, ele comunica diferente da SECOM do governo do Estado, e a Assembleia Legislativa fala de maneira diversa que o Tribunal de Contas, por exemplo. Cada instituição tem a sua forma de comunicar. Embora a sociedade seja uma só, esses públicos devem ser tratados de maneira diferente no planejamento de comunicação. A primeira coisa que precisamos saber sobre comunicação pública é que tudo tem de estar na lei. A diferença entre trabalhar num órgão público e na iniciativa privada é que em uma empresa você pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Já ao contrário, em um órgão público, você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ficou confuso? Eu vou dar um exemplo para explicar. Se uma loja vende tênis e decide vender sapatos e isso não for proibido em lei, não tem problema algum, pode vender sapato também. Agora, essa liberdade já não ocorre no poder público. Se uma instituição, por exemplo, tem a atribuição de fiscalizar as contas de uma prefeitura, ela não pode decidir analisar a do presidente da República, a não ser que seja criada uma lei específica para isso. E essa lei deve seguir uma lógica maior,
a previsão constitucional. Por isso que existe a reclamação de que tudo é muito burocrático. Na verdade, a burocracia ela veio para ajudar, para fazer com que a administração pública tratasse as pessoas com mais igualdade. Mas o que precisamos deixar claro aqui é que tudo que for realizado dentro da comunicação pública tem de estar de acordo com a lei. Ou melhor, das leis, porque é uma série de dispositivos legais que a gente precisa estar atento e que vão impactar diretamente na nossa criatividade. Um exemplo de limites legais é que um gestor público, um prefeito de um município, não pode ficar aparecendo toda hora na publicidade da prefeitura. Na verdade, nem devia aparecer. A lei proíbe a promoção pessoal usando recursos públicos e o espaço publicitário adquirido pelo órgão é para comunicar assuntos de interesse da sociedade, não para fazer campanha. Outro detalhe está na contratação de publicidade. Ela deve ser feita por meio de agência e existem diversas exigências legais que vão do planejamento orçamentário ao processo licitatório, tudo com extrema observância às várias regras previstas em lei. Mas calma, dá para fazer coisas bem bacanas mesmo com esses entraves legais, porque nós temos os princípios da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conhecido também por LIMP. E esse P aí é o que nos ajuda no nosso trabalho, uma vez que é a obrigação do poder público se comunicar e dar publicidade aos atos que faz para todos os cidadãos. E como é na prática no MPC? Bem, no MP de Contas nós temos o privilégio de ter um convênio com a Fundação Unicelva e ter implementado a assessoria de imprensa, depois a assessoria de comunicação e agora o núcleo de comunicação do MPC. E essas pessoas que são muito importantes para o funcionamento e também para o trabalho diário que nós realizamos, essa equipe é formada por 2 jornalistas, um publicitário e 2 estagiários de comunicação, no caso agora de publicidade e propaganda. São pessoas que utilizam a criatividade e trabalham dentro dos projetos que estão ligados todos com o planejamento estratégico de longo prazo do Ministério Público de Contas, que dentro desse planejamento existem alguns tópicos que estão ligados diretamente ao reconhecimento da sociedade do trabalho realizado pela instituição. A Mariana vai explicar um pouco melhor como funciona o nosso dia a dia, no encontro promovido por ela, mas eu já posso adiantar que tudo que a gente faz está ligado ao planejamento estratégico de longo prazo do MPC, que começou em 2015 e agora está para ser renovado. Agora, em poucas palavras, o que nós fazemos é comunicação interna, comunicação externa, imprensa, redes sociais e muita produção de conteúdo. Nosso maior desafio é seguir as leis, mostrar o nosso trabalho e fazer ele ser ao menos um pouco interessante para quem não é da área jurídica, uma vez que a linguagem precisa ser traduzida e a gente precisa falar de uma maneira que seja interessante, mas que também não esteja errada do ponto de vista técnico. Mas antes de falar com a sociedade, precisamos pensar, afinal, qual é o nosso público? O segundo ponto que nós falamos no início está ligado ao ajuste da mensagem ao público, e isso será ligado também à relação de confiança entre a gestão e o setor de comunicação. Não tem jeito, para funcionar, a comunicação tem que saber primeiro. Aliás, isso é muito importante, mesmo aquelas informações que não serão publicadas e que servem para ajudar a contextualizar o cenário. A assessoria de comunicação, ou o núcleo no nosso caso, precisa estar no fluxo de informações, para que a gente possa trabalhar esse conteúdo e também possa estar preparado para poder atender a imprensa e a sociedade da melhor forma possível. Uma coisa importante é que a gente precisa ter fontes dentro da instituição e respeitá-las como tal, principalmente preservando essas pessoas e preservando também as informações que não devem ser publicadas, são aquelas que servem apenas para te contextualizar, para que você de repente não crie uma confusão ou não dê uma informação que pareça ser outra coisa sem saber. No Ministério Público de Contas, nós sempre tivemos uma relação muito boa, principalmente com as lideranças. Os procuradores, eles respeitam bastante o nosso trabalho e mesmo que as decisões sejam tomadas no sentido contrário, as nossas orientações técnicas sempre são levadas em consideração. Isso é importante porque a subserviência é um perigo para toda instituição. É como se o barco estivesse afundando e o assessor não avisasse com receio de desagradar o chefe. E falando em barco, antes de sair para a viagem, é preciso checar os equipamentos e conferir o mapa.
E no nosso caso, o mapa é o planejamento de comunicação. Essa peça é muito importante porque os órgãos públicos têm um timing diferente. Você não vai conseguir planejar e executar algo do dia para a noite. Você sabe como funciona a compra de uma cadeira, por exemplo, no órgão público? Não é só ir na loja, escolher o melhor preço, pagar e levar embora. Existe uma série de procedimentos que precisam ser respeitados. Existe o orçamento, o empenho, o recebimento do produto, depois o pagamento, ou seja, é uma série de procedimentos que visam evitar o desperdício de dinheiro público, mas que também acaba levando mais tempo para realizar. Por isso, as ideias têm que chegar antes, porque elas levam tempo para serem executadas e também devem estar de acordo com as leis que autorizam ou proíbem certas ações. Com o tempo isso fica mais automático. Se você tiver a oportunidade de fazer estágio no órgão público ou como eu, tiver colegas que no início te ajudem bastante, vai facilitar a tua vida. Eu tive o privilégio de ter muitos colegas no Tribunal de Contas que me ajudaram nesse começo, pessoas incríveis que passaram ou continuam trabalhando nessa instituição. Outro pilar importante do nosso trabalho é a Lei 2527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. Seria necessário um seminário inteiro para a gente discutir o tema e ainda não seria esgotado. Mas, de modo geral, essa lei regula a transparência que deve ser realizada pelos órgãos públicos em relação ao cidadão. A cultura do sigilo, ela não pode mais ser executada. A regra agora é a transparência. Existem dois tipos. A transparência ativa é aquela que coloca os dados nos sites à disposição da população, sem ele pedir. Já a transparência passiva é aquela que determina um prazo para entregar informações para qualquer cidadão que pedir, independentemente do motivo. Assim, o relacionamento entre os órgãos públicos e a sociedade foi profundamente alterado. Eu lembro quando eu era repórter num pequeno jornal no interior de São Paulo, eu precisei de uma informação e liguei para um secretário da prefeitura. Quando ele percebeu que era por uma reportagem, além de dizer que não iria me passar a informação, ainda desligou na minha cara. Essa atitude hoje é proibida e o gestor que cometeu um ato dessa maneira pode ser duramente punido. As redes sociais também transformaram o jeito de os órgãos públicos se comunicarem com a sociedade. Isso trataremos com mais profundidade no nosso quarto encontro nesse seminário. Mas para adiantar, o público interno e externo se entrecruzam e representam mais do que um alvo. Eles formam organismos comunicacionais vivos e pulsantes. Nós fomos dos meios às mediações e dessas para a cibercultura. E pode acreditar, tem órgão público que ainda está nos primeiros passos nesse terreno. Agora, com quem vamos falar? Qual a persona da instituição? Ela deve mudar o tempo todo? O timbre de voz tem que ser mais formal, descolado? Ou cada rede a gente fala de um jeito? Veja, para cada pergunta como essa, existe um grande depende, porque cada instituição vai querer se posicionar de uma forma, vai querer comunicar com o público de uma maneira. Agora, uma coisa é certa, tem de ter planejamento pelo menos a médio prazo, porque os resultados demoram para vir. E como é no MPC? A persona do MPC foi definida há 7 anos e seguiu com pequenos ajustes. Identificamos nosso público-alvo com as reuniões do plano de gestão, primeiro o planejamento da instituição e depois com o planejamento estratégico de longo prazo. A nossa intenção era falar com a sociedade civil organizada, membros de outras instituições, gestores públicos e integrantes dos outros poderes. Deu certo. Desde 2014, o MPC faz parte da rede de controle da gestão pública. Inclusive, já participamos da coordenação executiva por 2 vezes. Embora eu tenha uma história profissional mais pragmática, eu tive de voltar para o banco da faculdade para tentar entender que teoria e prática não são inimigas. Se eu puder dar um conselho para você que ainda está estudando, aproveite a universidade. Quando eu estava na graduação, eu já tinha a intenção de ser repórter, então eu estava muito focado na questão de trabalhar em redações de TV, em redações de jornal, mas com o tempo eu acabei percebendo que a assessoria de imprensa ela era algo que iria além de apenas uma disciplina ou de alguns conceitos para fazer uma prova no final do bimestre. No mestrado em Comunicação e Mediações Culturais na UFMT, eu tive de revisitar vários temas e acabei percebendo o que eu vou tentar mostrar para vocês a partir de agora. A teoria e a prática não estão juntas e nem separadas, mas se entrecruzam constantemente.
Em assessoria de imprensa, por exemplo, o assessor que lida com um caráter mais político da comunicação, ele precisa apresentar às autoridades de maneira cuidadosa, de uma forma planejada. Agora, e se não der tempo dessa articulação? Se o entrevistado for pego entrando ou saindo da instituição para uma entrevista e acabar falando aquilo que ele não gostaria, a assessoria não pode desmentir o entrevistado. E aí você vai precisar usar a criatividade para tratar dessa situação, principalmente em momentos de crise. Embora esteja completamente dentro dos princípios constitucionais, algumas situações devem ser comunicadas com cautela, pois podem ser interpretadas de maneira equivocada, dependendo do momento político ou contexto social vivido na comunidade. Aqui entra a sensibilidade de aplicar o que você aprende na universidade no campo prático. Jorge Duarte nos mostra 4 eixos da comunicação pública que diz respeito à ação dos agentes e instituições que lidam com o interesse da sociedade: transparência, acesso, interação e ouvidoria social. Esses aspectos interagem de diversas formas, principalmente com a tecnologia atual. São nos comentários dos perfis nas redes sociais, as denúncias que chegam pela ouvidoria da instituição, sem falar, é claro, na transparência promovida pela Lei de Acesso à Informação. Entretanto, não encontramos fronteiras bem delimitadas entre esses fatores, porque uma denúncia, por exemplo, pode chegar por meio de um comentário nas redes sociais, e as sugestões de pauta podem vir da ouvidoria, com pedidos de informações. Como disse Bauman, vivemos a modernidade líquida e as relações intermediadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação impactam diretamente no nosso trabalho de comunicação institucional em órgãos públicos. E como é no MPC? No MPC a gente tem um fluxo de comunicação muito rápido, principalmente com as lideranças. O próprio Procurador-Geral de Contas tem contato quase que diário com a nossa equipe. Os chefes de gabinetes, as lideranças, todos enviam sugestões de pauta, passam informações, dão feedback, e isso ajuda bastante o nosso trabalho. Outro fator é a interação com os servidores, que representam um grupo importante nas nossas redes, seja participando das datas sazonais, do Dia dos Pais, Dia das Mães, da comunicação interna, ou mesmo propagando e compartilhando as ações de fiscalização do MPC. Bom, nós já estamos encerrando o nosso encontro, mas é importante frisar que o trabalho de comunicação pública, principalmente atualmente com todas as tecnologias e a grande interação que a sociedade tem com os órgãos públicos, deve ser construída de maneira coletiva. É o trabalho da gestão, o trabalho do setor de comunicação, da atividade finalística da instituição que você for trabalhar, tudo tem de ser integrado com o mesmo objetivo. E nesse momento, as peças de planejamento são imprescindíveis para fazer com que o trabalho dê certo, porque no tempo você vai fazendo pequenos ajustes para chegar ao resultado. Ser conhecido por ser conhecido não é a intenção de uma instituição pública. O trabalho de comunicação dentro do órgão público, ele vai além do marketing, ele é uma prestação de serviço, e é isso que deve ser realizado quando você estiver pensando as peças, pensando as informações, pensando as artes, os vídeos, os produtos que a comunicação for realizar. Tem de ser uma prestação de serviço para aquele que é detentor do poder, ou seja, para o povo. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e já fazer o convite para continuar nesse seminário, onde teremos outros colegas do Núcleo de Comunicação que vão falar sobre os procedimentos, os processos internos e apresentar um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu volto no 4º encontro para a gente falar sobre redes sociais e órgãos públicos em tempos de polarização. A gente se encontra lá. Até mais!